Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Luísa. Eu vou falar um pouco sobre o filme que eu vi. Foi A Teoria de Tudo. Então, falando só um pouquinho sobre o filme, eu queria dizer que não é apenas uma história sobre a teoria em si. É óbvio que em várias partes a gente vê isso acontecendo, mas a principal parte desse filme que mais foi intrigante pra mim foi sobre o amor, sobre a superação dele, sobre a história de superação dele, da genialidade dele, que mesmo com todos os problemas que ele enfrentou nesse caminho, ele não desistiu, ele sempre foi uma pessoa muito persistente em buscar realmente o conhecimento sobre tudo que ele acreditava desde sempre. Então, eu encontrei dentro desse filme, desse contexto, 3 mensagens centrais que podem ser relacionadas com os conteúdos que a gente aprendeu em sala de aula. E entre eles foi a razão, a intuição e a razão, e também o empirismo. Diante dos problemas físicos dele, devido à esclerose lateral aminotrófica, o Hawking ele se volta para a intuição ligado com a razão. A sua mente perspicaz, livre das restrições do corpo dele. E leva a explorar ideias e possibilidades e abrindo caminhos para descobertas inovadoras. E que foi aí onde foi o ponto da teoria dele que tornou ele quem ele foi. E por fim, o empirismo. A abordagem empírica valoriza a experiência sensorial dele, que reforça a importância da intuição e da subjetividade pela busca da verdade. Vou falar um pouco agora sobre a síntese do filme. Então, a busca de Hawking, procurando respostas através da razão e da lógica, encontra um eco no racionalismo cartesiano, que é a filosofia que defende a primazia da razão como a fonte do conhecimento. O filme nos convida a entender de fato os limites, questionar de fato os limites da razão e explorar outras formas de compreender o mundo. E é muito mais impactante quando a gente pensa que essa doença degenerativa que ele tem, que ameaça a capacidade física e mental dele, como ele consegue mudar a forma de ver o mundo, mesmo assim com todas essas dificuldades dele. Então, mesmo assim, com todas essas dificuldades, ele nunca desiste dos seus sonhos e de buscar conhecimento de fato, que a sua força de vontade e a sua determinação o inspiram a superar todos esses obstáculos e continuar explorando os mistérios do universo. Então, para finalizar, a gente pode relacionar todos esses quesitos que eu disse anteriormente com a racionalidade, com o racionalismo cartesiano, a intuição e a dedução, o método científico, crise da razão. E agora sobre a cena de maior impacto desse filme, em minha opinião, e acredito que na maioria das pessoas, foi quando ele descobriu que ele tinha essa doença degenerativa. A cena é carregada de muitas emoções, onde ele se encontra em um ambiente, em um local de choque, extremo choque, porque ele realmente tinha muito futuro pela frente, ele via muito futuro pela frente, e podia ser um divisor de águas, mas ele escolheu seguir pelo lado em que ele acreditou no potencial dele e não desistiu. E é muito interessante também perceber que essa resiliência dele mesmo, diante da adversidade, se torna um tema muito importante no filme. Então a gente pode perceber que nessa parte do filme fica bem claro que ele tem realmente uma crise de razão, porque ele não conseguia entender que ele poderia sim se tornar quem ele gostaria de ser, mesmo com todos esses impasses que ele encontrou ao decorrer de sua vida. A gente também pode relacionar essa crise de razão dele com o filósofo Foucault, que ele diz que ele não nega realmente a importância da razão, mas sim a forma como ela tem sido utilizada e legitimada ao longo da história. Então ele argumenta que a razão moderna se apresenta como um instrumento neutro e objetivo, mas na verdade está permeada por valores e crenças. Então a razão vem pra gente de uma forma que pode ser desconstruída. Ela não precisa ser uma coisa extremamente sólida, compacta. Não, ela pode ser desconstruída e a gente não precisa ficar preso sempre nesses pontos. Foi isso, muito obrigada.